Economia que importa. Nova Manhã. Marcela Kawauchi está aqui com a gente no Economia que Importa, economista da Lifetime Asset, colunista aqui da Nova Brasil. Tudo bem, Marcela? Bom dia. Bom dia, Nonato. Bom dia, Michele. Parabéns pelo dia do radialista para vocês. Sabe que tem uma história legal? O meu avô era radialista. Na É época, mesmo? ele fazia aquelas radionovelas né, as novelas eram feitas na Aham, rádio. Ele Isso, era um isso. ator sim. de novelas de rádio. O nome dele era Marcelo Ponce. Inclusive, o meu nome é homenagem a ele. Tenho muito orgulho. Então, Olha, que legal. parabéns para vocês. E hoje você faz parte dessa história também, porque afinal Eu você fico também tão está no feliz, rádio. né? Pô, E que o rádio é legal, que sempre legal. muito é muito gostoso. Eu estava ouvindo a ouvinte falando que está arrumando o filho e com a rádio ligada. Eu sempre tenho o rádio ligado em casa. A rádio me faz muita companhia. E aí já vou aproveitar e contar uma história legal sobre a Nova Brasil. Quando eu estava estudando para o cursinho, para entrar na faculdade, eu gosto de estudar com música, né? Para mim, no meu caso, ajuda muito. E a Nova Brasil estudou comigo o cursinho todo. Então tem algumas músicas, eu ainda Ah, sou ouvinte da rádio, que eu ouço e me lembra muito bem dessa época. Ainda bem que eu passei, então eu lembro com muito carinho. Mas a rádio estudou junto comigo durante muito tempo, fazia muita companhia naquelas tardes longas de estudo para entrar na faculdade. ó, que legal. Quem diria, hein, que alguns anos depois você estaria aqui também fazendo companhia para outros ouvintes. Muito legal isso, né? Tenho maior orgulho. Muito bom. Então vamos fazer companhia falando sobre o impacto econômico da vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Qual é o impacto que deve ter num primeiro momento, principalmente para o Brasil? O impacto é bem relevante. O Donald Trump foi eleito e a gente teve duas surpresas nessa semana. A primeira delas foi a rapidez da apuração. Os mais otimistas esperavam que os resultados iam sair só hoje, e o resultado saiu logo no dia seguinte. E por que isso aconteceu? Essa foi a segunda surpresa. O Donald Trump acabou ganhando com uma larga margem, então a apuração acabou sendo mais rápida, né? Matematicamente ele estava eleito mais cedo do que se a apuração fosse muito apertada, que era o que a gente esperava. Isso tem um impacto bastante relevante. O Donald Trump tem algumas propostas que podem ser inflacionárias. Eu vou citar poucas delas aqui só para dar um exemplo. A primeira delas é colocar as tarifas em relação aos produtos chineses. O Donald Trump quer proteger a indústria americana e, para isso, ele diz que vai taxar em 60% os produtos que vierem da China. Sendo assim, tudo vai chegar nos Estados Unidos um pouco mais caro. Outra medida que pode ser bastante inflacionária é a questão de deportar os imigrantes. Ele diz lá que ele não quer imigrantes no país para defender o emprego dos americanos, mas se ele deportar um número grande de pessoas, o mercado de trabalho vai ficar deficitário, vai ter mais vagas abertas do que pessoas querendo trabalhar, já que os imigrantes vão sair dessa conta. E aí os salários acabam subindo. Essas duas medidas e algumas outras que ele tem um impacto inflacionário muito grande. Se a gente tem inflação, o Banco Central daquele país precisa subir os juros para desaquecer a demanda. Quando a gente tem um investidor estrangeiro pensando se vou investir no Brasil ou nos Estados Unidos, ele compara a taxa de juros e também o risco. Ele olha para os Estados Unidos e diz: bom, os juros naquele país vão cair um pouco mais devagar, porque provavelmente vai ter inflação por lá. E no Brasil, a gente vê um risco muito grande, já vou falar disso um pouco melhor. Então, esse investidor acaba indo para os Estados Unidos e isso fortalece o dólar. A gente viu isso acontecer ontem. O dólar se valorizou muito em relação a todas as moedas emergentes. Mas essa valorização foi um pouco maior em relação ao Brasil, porque lembra que eu falei que o investidor pondera o risco? A gente está com risco fiscal muito elevado. A ideia aqui é que as contas públicas não estão sendo ajustadas. O governo tem um orçamento e ele está gastando mais do que arrecada. E aí a gente imagina que esse governo vai se endividar mais e mais e mais. Isso acaba sendo ruim e afugenta os investidores. Existe uma promessa de um pacote que ainda não saiu. É importante que esse pacote venha, corte os gastos onde é possível,
Mas como a gente não tem notícia nenhuma ainda, o risco fiscal fica alto. E aí no caso do dólar, sabe como dizem que quando um avião cai, não é um único fator, né? São vários fatores que convergem para acontecer aquele problema. No caso do dólar é a mesma coisa. Essa puxada do dólar de ontem não foi por um único fator, foram vários fatores. Então, já citei juros maiores nos Estados Unidos por causa das políticas prometidas pelo Trump, risco interno aqui no Brasil e também a piora das tensões geopolíticas. A gente ouviu agora há pouco que Israel acabou de atacar de novo o Líbano, isso gera uma fuga para a segurança. Qual é o país mais seguro do mundo? É os Estados Unidos, isso acaba fortalecendo o dólar. Além da questão do dólar, tem outras implicações importantes para o Brasil. Se os Estados Unidos comprarem menos da China, a gente vai ter uma desaceleração daquela economia e tudo que a gente exporta para a China pode diminuir. Então, o comércio entre Brasil e China também pode sofrer por causa das eleições americanas. E, para terminar, existe algum desalinhamento ideológico entre Brasil e Estados Unidos, né? A gente sabe que a diplomacia brasileira é uma diplomacia mais neutra, isso pode ajudar, mas dado que os governos acabam andando em direções um pouco diferentes, a gente pode ter alguns acordos aí que estavam na mesa para serem celebrados, acordos bilaterais que podem ficar um pouco para depois ou podem demorar um pouquinho mais para serem celebrados. Então é importante também para a política externa brasileira. Bela análise, não é à toa que antes da eleição a gente tinha esse chamado risco Trump para a economia devido a todos esses fatores que a Marcela muito bem explicou para a gente aqui na Economia que Importa. Obrigada por hoje, mas até semana que vem. Muito obrigada por hoje. Eu quero deixar claro que eu gosto muito da quinta-feira, tá bom? Tamo junto, Cauã. Você sabe que eu ia abrir aqui falando assim, não, a quinta-feira não é tão ruim, porque afinal a gente tem Marcela Cauaúti, a gente tem aqui os nossos colunistas, a Vanessa Pedrosa, que entram somente às quintas-feiras. Então não é isso. Ela só é ruim, pra acordar. Ela só é ruim pra sair da cama. Depois que você sai, você vai que vai, entendeu? Valeu, Marcela. Acordar cedo realmente não é muito fácil, mas estamos na pré-sexta, pessoal, estamos quase. Isso, vamos pensar no copo meio cheio. Valeu, Marcela, obrigada. 6 horas e 40 minutos.